Pois é. Previsível, né? Porque a bola não anda. Pega a programação toda. Olha o frio. Está terminando as férias, eu autorizei a colocar mais. Ele. Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar na presente sessão, Ministério Público, secretário e demais funcionários de apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, ao pregão dos processos, observando as preferências regimentais. Pois não? Presidente, eu gostaria de colocar aqui para apreciação, na pauta, o processo número 51, o advogado entrou em contato com o gabinete, fez petição, está juntada nos autos do PJE, 51 da minha sala. Ele hoje estará participando de uma audiência no Sindicato de Negociação Coletiva. Ele pediu adiamento, se possível adiar, tirar o processo de pauta de hoje, poder participar lá, porque ele é o único advogado credenciado nesse processo. Acho que é prudente e até aconselhável que se faça, pelo menos, o adiamento para a próxima sessão, se for possível. Vota no sentido de adiar, né? Adiar. Todo mundo está de acordo, de acordo. Para a próxima sessão? Para a próxima sessão, fica o 51, 51? 51. Adiado para a próxima sessão. Vamos ao próximo, então? Na pauta do Dr. Eduardo Aurélio, há uma inscrição para sustentação oral à distância no foro de Governador Valadares, no número 30 da pauta. Inscrito o Dr. Tiago Lima de Souza, pelo recorrente reclamante. Está em condições de...
Pois não. Então, o advogado fala... Me ouve bem de onde está o advogado? Sim, agora sim, perfeito. Pois não. Então, vamos... Fala pelo reclamante recorrente, né? Então, relator para anunciar a proposta de voto. Presidente, a proposta pelo conhecimento do recurso ordinário interposto pela reclamante, pelo reclamado e pelas testemunhas Mauro Soares Lourenço e Bruno Herber Ferreira. No mérito, estou dando provimento aos recursos das testemunhas para excluir da condenação as multas que lhes foram impostas por litigantes de má-fé. Estou dando provimento parcial ao recurso do autor para condenar o reclamado ao pagamento do adicional de transferência de 25% sobre os salários recebidos, com reflexo em 13º salários, férias mais um terço, gratificação semestral, horas extras e FGTS mais 40%, e excluir as multas impostas por litigantes de má-fé por embargos protelatórios. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais a título de salário de substituição. Estou discriminando verbos a fim do artigo 832, são de natureza salarial, exceto as férias indenizadas mais um terço e FGTS mais 40%. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. É proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Passa a palavra para o advogado para a sua sustentação. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo relator, pessoa na qual cumprimento também os demais componentes dessa sessão de julgamento e demais julgadores. O primeiro ponto que eu gostaria de reiterar aqui com relação à reforma da decisão que condenou o reclamante em multa por embargos protelatórios. Isso porque foi interposto corretamente os embargos declaratórios e as razões apresentadas, o recorrente apenas quis sanar a omissão com relação ao salário de substituição. Os senhores podem observar que a douta magistrada ela não fixou os parâmetros com relação ao salário de substituição. Então, esse foi o motivo da interposição dos embargos declaratórios, que, inclusive, quando da decisão dos embargos, a magistrada tratou de apresentar os parâmetros recorridos por meio dos embargos. Então, entendo que não caberia a aplicação dessa multa e requeiro que ela seja rechaçada. Com relação à ajuda de custo, faz-se necessário também a reforma, excelências, porque a RP 32 ela aduz claramente que o único critério para a concessão do benefício é a mudança para praças com mais de 100 km de distância entre as lotações. A juíza de primeira instância ela deferiu algumas ajudas de custo referente às transferências que ocorreram, porém, quando foi transferido de Coronel Murta para Chapada do Norte, com distância de 119 quilômetros, sabedor disso, o banco lotou o reclamante em Araçuaí, possui distância inferior a 100 quilômetros, exatamente para mascarar o direito do recorrente ao benefício devido. É válido lembrar que a alegação acima de que foi transferido de Coronel Murta para Chapada do Norte e não para Araçuaí não foi sequer contestado pelo banco réu. É importante lembrar que vigora no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma. E no presente caso, vê-se claramente a intenção do banco em desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação dos preceitos seletistas, já que, no papel, inseriu que o reclamante teria sido transferido de Coronel Murta para Araçuaí, quando, na verdade, a transferência foi para a Chapada do Norte. Então, excelência, eu reitero pelo provimento também com relação a essa transferência ocorrida em 1º/5/2014 e que não foi deferido em primeira instância. No outro ponto, com relação à 7ª e 8ª hora, excelência, durante o período em que o reclamante trabalhou como gerente de contas Uniclass, de 6 de 2015 a 4 de 2017, reitera pela reforma da decisão e que seja deferida a 7ª e 8ª hora extra, tendo em vista que o banco não
apresentou qualquer prova de qualquer mínima fidúcia capaz de enquadrar o reclamante no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Veja que a testemunha do banco, senhora Tatiane, que alegou ter trabalhado com o reclamante no final de 2016 até março de 2017, exatamente nesse período em que o mesmo laborou como gerente de contas Uniclass, ela alegou que o reclamante não tinha poderes para a liberação de contratos, que o reclamante não possuía subordinados, que tudo estava dentro de um limite pré-estabelecido no sistema do reclamado, que o autor não atuava como líder de equipe, ainda que eventualmente. Ora, o banco recorrente não demonstrou, portanto, qualquer atividade que implicasse atividade sequer de simples direção, excelência, coordenação ou supervisão. E é sabido que para a configuração do cargo de confiança é necessário e depende de prova das reais atribuições do empregado. A simples rotulação do cargo não é suficiente, tampouco a percepção de gratificação de função. Repita-se, é necessário que haja efetivo poder de gestão, mesmo que mínimo, para enquadramento no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Dessa forma, eu reitero, então, já que não há provas concretas acerca dos poderes de mando do recorrente, especificamente nesse período de 6 de 2015 a abril de 2017, que seja reformada a decisão com o pagamento da 7ª e 8ª hora diária e reflexo nos termos da inicial. Com relação também às metas, excelência, a prova foi cabal, no sentido de que a cobrança era abusiva, aterrorizante, podemos dizer até mesmo insuportável nos dizeres da testemunha. Que as reuniões era falado que se não cumprissem as metas, poderiam ser dispensados, transferidos ou a agência fechar. Veja que as metas não eram normais, como deve ser uma instituição financeira. Em que pese tratar de instituições financeiras que visam lucro, a cobrança das metas não podem ser de forma exagerada, como vem ocorrendo dentro do banco reclamado, através de ameaças de demissão e transferências. É necessário que o direito potestativo dessas cobranças sejam feitos de forma razoável, sem ofender a dignidade do empregado. Dessa forma, eu reitero, então, pela reforma da decisão nesses pontos que foram pontuados nas razões recursais, bem como na sustentação como medidas de justiça. Muito obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, quanto a multa de embarque de declarações, estou dando provimento para excluir as multas. Ajuda de custo, de fato, o reclamante, em 1º de maio de 2014, foi feita a lotação dele, e aí eu vou acompanhar o entendimento da própria sentença de que haveria necessidade do reclamante fazer prova de que houve essa fraude, não bastaria só a alegação, faltou a prova efetiva. E quanto à questão da 7ª e 8ª hora, os cargos de confiança, eu estou acompanhando aqui o entendimento adotado na sentença, a imediação da prova, o juiz colheu a prova, inclusive a prova testemunhal, e fixou os parâmetros para poder indeferir esse pedido lá, com base nesse contato direto com a prova. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Vota o segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, estou acompanhando o relator. Eu vou ficar vencido só na questão da litigância da fé, porque ele já tinha prestado depoimento em outro processo, de forma diversa do que prestou aqui, e o juiz coletor registrou bem nos fundamentos essas divergências. Mas quanto ao resto, eu acompanho o eminente relator. Então, eu proclamo que vencido em parte. O terceiro votante prevaleceu o voto do eminente relator, conforme anunciado. Só vencido em parte no tema que eu não daria provimento na multa por litigância de má-fé. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Muito obrigado. Bom dia. Na sala do doutor Sebastião, número 31 da pauta, inscrito doutor Ademir Vieira da Silva Júnior, pela recorrente reclamada. Número 31.
Quero Ferreira Rodrigues. Elos Indústria, Comércio e Importação. Voto. Em sentido. Conhecer dos recursos e, no método do parcial provimento do recurso do reclamante, para excluir da condenação exonerária advocatícia em favor do advogado reclamada. E ainda, para acrescer a condenação, o pagamento de 50 minutos extra por inobservância do intervalo interjornadas, condicional convencional e na sua falta de 50% e os reflexos. Mas também dou provimento parcial recurso da reclamada para excluir da condenação exonerária advocatícia em favor do advogado do reclamante. E 2, determinar que na liquidação de sentença sejam excluídos os períodos de afastamentos e de férias do autor, comprovado através dos documentos acostados aos autos, bem como 5 dias em janeiro para cada ano trabalhado. Mantém ainda o valor arbitrado da condenação e declara a natureza salarial da parcela deferida, exceto reflexo em férias indenizadas, mas fundo de garantia com um adicional de 40%. Essa é a minha proposta de voto. Passo a palavra à doutora Ademir Vieira para a sua sustentação. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade. Em nome do presidente, do relator, dos demais, do representante do MP e os demais auxiliares da Justiça e operadores do direito, com relação ao recurso do reclamante, nesse caso o recorrente, sobre os intervalos entre jornadas. É importante destacar, nobres julgadores, que, nesse caso, o trabalhador ele tinha uma jornada diária de 4 horas e 35 minutos, 4 horas e 30 minutos, em média, por dia, sendo que o intervalo de interjornada ele deve ser levado em consideração sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, nesse caso, ele tinha uma jornada extremamente reduzida, não tinha tempo à disposição, ele permanecia todo esse período entre os trabalhos em sua residência, e é importante destacar, nobres julgadores, que não há qualquer risco à saúde do trabalhador, porque na cidade de Araguari, em 10 minutos, ele está em qualquer lugar, diferente de uma grande capital, em que em torno de 1 hora, 1h30, a pessoa demora para sair do seu trabalho, e esse intervalo de 11 horas deveria ser mais valorizado. Dessa forma, identificando que o TRT da 18ª região, que é o Estado de Goiás, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal da legislação dos motoristas, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e, principalmente, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade do caso, nobres julgadores. Pois não. Bem, é uma questão menor, porque a jornada era reduzida, mas era dividida em algumas etapas. De todo modo, ainda assim, não perde o direito a esse intervalo mínimo de 11 horas. A apuração realmente é um valor menor, porque a quantidade não é grande. De todo modo, eu apliquei dessa forma e esse tribunal aprovou de que não validade do 235C, parágrafo 3º. Estou aplicando. De forma mais independente disso, foi apurado aqui intervalo. Então, foi a única matéria abordada na sustentação. Estou mantendo o voto, colho o voto segundo o votante, desembargador Jales. Presidente, inicialmente eu acuso o recebimento de memorial pela reclamada, que foi lido com a devida atenção, e também estou acompanhando Vossa Excelência, né, no voto, e principalmente nessa parte que foi sustentada da tribuna, porque a jornada era fracionada em 3 etapas, de 4 às 5h10, de 10 às 5 às 12 horas, e a terceira, de 16 às 17h50. Portanto, das 17h50 até às 4 horas do outro dia, havia essa falta de concessão regular do intervalo de 11 horas. Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Mesma forma, senhor presidente, estou acompanhando ainda. Uma decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigado, agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Próximo. Na pauta física, o processo número 8 da pauta de relatoria do doutor Eduardo Aurélio,
Inscrito o Dr. Tiago Luiz Coelho da Rocha Musi, representando o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Proposta pelo conhecimento do agravo de petição interposta pelos sindicatos médicos e pelo doutor Tiago Luiz Correia da Rocha Musi, conjuntamente, no mérito dando provimento parcial para determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente devido aos sindicatos médicos do Estado de Minas Gerais, a título de honorários assistenciais, com a dedução do valor já recebido, conforme alvará de folha 942, verso. Custas pela primeira reclamada no importe de R$ 44,26. É a proposta de voto, senhor presidente. Presidente advogado. Senhor presidente, a proposta do senhor, sua excelência, o relator, atende perfeitamente a razão do que eu indago a vossa excelência. O senhor poderia manifestar caso haja divergência? Eu recebi memorial, recebi a visita, analisei. O voto do Dr. Lucas. Também registro a visita e o memorial e estou de acordo com o voto do relator. Também estou de acordo, compreendi direitinho. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Boa tarde. Bom dia, excelência. Próximo. Voltando aos processos do PJE, na sala do Dr. Jales, número 33. Inscrito para sustentação oral, o Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo recorrente reclamante, número 33. Doutor Jales, quando tiver condição, pode anunciar. Pois não, senhor presidente. 33 é o processo 11.883/86, recorrente a SPAL Indústria Brasileira e recorrido Wagner Valim. Pois, né, aliás. A minha proposta, o voto é longo, cheio de detalhes, é minha proposta de voto. Conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação as diferenças de horas extras, além da 44ª semanal e seus reflexos. E ao apelo do reclamante, negar provimento, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Presidente advogado, para a sustentação. Senhor presidente dessa grande turma, em nome de quem cumprimenta os demais julgadores, a sentença de primeiro grau, quanto ao aspecto da reforma e da proposta de voto do ilustre relator, salientou, com muita perconsciência, que a empresa, ela alega que o reclamante trabalhava, anotava controle de ponto, inclusive alega também, sugere, inclusive no próprio recurso ordinário, que, com a devida vênia, não trazem um diálogo dialético com a própria sentença. O recurso, por exemplo, fala que o reclamante batia ponto para logo em seguida dizer que o contrato de trabalho do reclamante previa uma jornada externa. E a sentença de primeiro grau entendeu o seguinte, que a empresa tinha a obrigação de manter controle de ponto, tendo em vista essa contradição, inclusive. E ela apresentou controles de ponto absolutamente inidôneos, já que apresentam uma mera reprodução aí do horário contratual do reclamante, sem a assinatura do mesmo, ou seja, documentos inidôneos e documentos apócrifos. Dentro dessa linha de entendimento, entendeu, então, que a jornada deveria ser aquela jornada dita na inicial, porquanto não infirmada por qualquer outra modalidade de prova. Lembro aqui que foi produzida prova emprestada com a aquiescência das partes. Assim, excelência, pela própria contradição do recurso, que ela fala em bater cartão de ponto e fala em jornada externa, e os cartões de ponto que vieram os autos são cartões inidôneos nas palavras da própria sentença, ou seja, documentos apócrifos, o reclamante entende, então, que deve ser mantida a veneranda sentença no aspecto com todas as vênias e com o maior respeito à proposta de voto do ilustre relator. Outro aspecto que eu queria abordar aqui em relação ao próprio intervalo para alimentação. O juiz indeferiu o intervalo para alimentação, aduzindo que o reclamante, pelo fato de trabalhar externamente e pelo fato de que a prova restou dividida, então não teria direito ao intervalo. Aqui seriam duas críticas respeitosas em relação à sentença. A primeira seria o seguinte, a questão da jornada externa está sendo aplicado aí o artigo 62.1 de forma híbrida, ou ele está excepcionado pela regra do 61
inciso 1º, ou não, ou é externo ou não é. Em relação à questão da prova dividida, seria, sim, o ônus da prova do reclamante em relação ao intervalo se os cartões de ponto tivessem vindo aos autos. Tendo em vista que eles não vieram aos autos, aí a prova, sim, seria da empregadora de que houve o gozo do intervalo para alimentação. Então, nesse aspecto também, eu peço aqui a reforma da veneranda sentença no aspecto. E, com relação às horas in itinere, pelo que eu pude colher e ler da defesa, a defesa não impugna o fato do reclamante ter alegado na inicial, que ele diz na inicial que começava a trabalhar às 5 horas da manhã, mas entrava ao ônibus às 5h20. Obviamente que aí nós temos que considerar às 5h20 que ele entrava dentro do ônibus. E chegava à empresa às 6 horas da manhã. A defesa da empresa é meio dúbia, não deu para entender se ela está dizendo, se ela está negando que o reclamante trabalhava, que ele iria de ônibus, ou seja, transporte particular fornecido pela empresa, ou transporte público. Mas, enfim, a prova testemunhal, no caso específico, até o depoimento pessoal da preposta, que aí encerra a confissão, disse que o ônibus, o transporte público, só se inicia às 6 horas da manhã. Ou seja, nesse interregno de 5h20, que eu acho que é mais razoável, ou seja, o período que ele fala que ele entrava dentro do ônibus, e esse período não foi impugnado até 6 horas da manhã, ele tem direito às horas in itinere. Ele ganhou 20 minutos, mas ele teria direito a mais 20. Pelo que eu estou me lembrando, são essas as questões aqui, sem prejuízo das demais que foram abordadas no recurso. Peço a vênia, um entendimento de forma respeitosa do ilustre relator, pessoa, aliás, quem tem uma ótima lembrança de Sabará, que eu via lá, a audiência inicial pegava depoimento pessoal, pegava o pessoal de surpresa, né, Excelência? Mas é isso. Peço justiça. Presidente relator. Senhor presidente, lembrando os quase 20 anos de trabalho naquela vara, desde a inauguração até a minha transferência para o tribunal, mas, no caso, em relação às horas extras, na inicial o reclamante falou que os cartões de ponto, o que estava certo nos cartões de ponto era apenas o horário de entrada. Mas, e eu estou transcrevendo aqui, inclusive, o trecho da inicial que ele fala isso. Mas, quando o meritíssimo juiz foi analisar os cartões de ponto, foi sustentado da tribuna que não tem assinatura, mas o parágrafo 2º do artigo 74 CLT não prevê essa exigência. Analisando os cartões de pontos, ele constatou que as saídas eram, às vezes, até maiores do que alegado pelo reclamante. Então, confirmou os cartões de ponto e, com base nos cartões de ponto, ele deferiu as diferenças de horas extras, principalmente em relação ao intervalo entre a jornada. Ora, no caso, o reclamante trabalhava em serviço externo, não havia fiscalização, e também não existe uma prova que possa dizer que é segura nesse sentido. Como nós temos decidido aqui, quando a jornada é cumprida fora do estabelecimento, essa falta do intervalo tem que ser provada, porque normalmente não existe razão nenhuma para o empregado deixar de cumprir o intervalo. Então, estou mantendo meu entendimento nesse ponto. E a sentença deferiu 20 minutos de deslocamento entre a residência do trabalho apenas no percurso de ida. A sentença decidiu que a própria representante da empresa reconheceu no depoimento pessoal que o primeiro ônibus de transporte público iniciava o percurso já no horário previsto. Então, por essa razão, estou negando provimento a ambos os recursos. De forma, senhor presidente, que, por todas essas razões, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Votante, doutor Eduardo. Estou acompanhando também na íntegra pelas mesmas razões. Desembargador Lucas. Também, senhor presidente, tendo em vista a prova aqui produzida, o uso de diversos depoimentos como prova emprestada, de acordo com o relator. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Bom dia, agradeço. Bom dia a todos. Próximo. Ainda na sala do doutor Jales, número 19, inscrito doutor Daniel Quintino Tostes Martins, pela recorrente reclamada. Quando tiver condição para anunciar. Pois não, senhor presidente. Posse de voto. É o processo 11.010. Os recorrentes são Daniela Ramos Fonseca e Eletrosom Limitada. Também processo, ação processada pelo rito sumaríssimo, a sentença é longa e a minha proposta de voto.
É conhecido o recurso ordinário da reclamada e do recurso adesivo da reclamante, cumpridos os requisitos de admissibilidade. No mérito, negar provimento ao apelo da reclamada e dar provimento parcial ao recurso adesivo da reclamante para excluir da condenação os honorários advocatícios de sucumbência de ambas as partes. Quanto aos demais temas do recurso, adotar as razões da respeitável sentença recorrida, complementada pela decisão de embargo de declaração, que eu proponho sejam confirmadas pelos seus próprios fundamentos. É a minha proposta, senhor presidente. Eu tenho a palavra para a sustentação, doutor. Obrigado, bom dia. Cumprimento a todos na pessoa do doutor Sebastião, com quem tive a honra de aprender na pós-graduação da Faculdade Milton Campos em 2013. Foi um prazer e uma satisfação. Bom, serei muito objetivo, vez que a questão central do processo aqui gira justamente em torno do reconhecimento de vínculo. Se tratando de reconhecimento de vínculo, acho que a questão mais tênue para o reconhecimento ou não gira em torno da subordinação. Especificamente quanto a esse ponto, eu trago aqui para destacar, para apreciação novamente de Vossa Excelência, com o máximo respeito à proposta de voto do relator, alguns pontos trazidos aos autos pela própria testemunha do reclamante. Ficou registrado, segundo testemunha, que quando a reclamante, que comparecia apenas 2 vezes por semana, quando ela faltava ao serviço, não havia qualquer necessidade de justificativa, nem mesmo aplicação de qualquer sanção. Da mesma forma, ainda quanto às faltas dela, ficava definido por autonomia dela, que o serviço poderia ser prestado em outro dia, ou seja, não havia sequer a determinação de dias específicos de trabalho. A reclamante tinha autonomia para poder jogar com os dias da semana de acordo com sua agenda pessoal. Da mesma forma, ficou determinado também, ficou demonstrado nos autos que quando do período de afastamento, e aqui se discute um período máximo de 20 meses, 4 ela permaneceu afastada, esses 4 meses de afastamento ocorreu sem qualquer participação formal da empresa, seja no sentido de determinar datas de início ou fim, bem como nesse período ocorreu a substituição dela. Portanto, prejudicado também o requisito da pessoalidade para o reconhecimento do vínculo empregatício. E, de outra forma, ficou demonstrado também a questão da própria flexibilidade com relação aos horários, vez que a reclamante, num primeiro momento, afirmava que elaborava até às 15 horas, quando ficou demonstrado que ela trabalhava apenas de 8 a meio-dia, aproximadamente. Ou seja, ficou demonstrado claramente nos autos, com base exclusivamente no depoimento da testemunha trazida pela própria reclamante, que se tratava de prestação de serviço diário, de faxina na sede da reclamada. Motivo pelo qual requer a reforma do julgado para negar a existência de vínculo requerida pela reclamante. Obrigado, Excelência. Relator. Senhor presidente, a matéria é muito simples. A reclamante trabalhava, e isso consta da contestação, ela trabalhava, a empresa confessa que ela trabalhava 2 vezes por semana. O procurador, inclusive, juntou um voto do ministro Dall'Asen, um acórdão do ministro Dall'Asen, onde o vínculo de emprego não foi reconhecido. Mas o que nós temos decidido aqui normalmente é o seguinte: no caso de trabalho 2 vezes por semana em casa de residência, empregado doméstico, nós não reconhecemos o vínculo. Mas sendo uma prestação de serviço para a empresa, serviço de faxineira, aqui eu não vejo como negar o reconhecimento do vínculo. Por essa razão, eu estou mantendo minha proposta de voto como foi anunciada, senhor presidente. Pois não. Segundo votante, doutor Eduardo. Acompanhando o voto relator, senhor presidente. Pagador Lucas. Também da mesma forma, senhor presidente, entendendo que, no caso do doméstico, essa exceção é prevista expressamente na lei, né? Então, não é possível reconhecimento. Mas, no caso de empresas, mesmo se o trabalho fosse prestado em 1 dia por semana, durante esse tempo todo, eu acho que não há como fugir do reconhecimento da relação de emprego. Estou de acordo. Então, proclamo que prevaleceu a unanimidade de voto anunciado pelo eminente relator. Bom dia. Obrigado, excelente. Um bom dia, uma ótima semana. Obrigado. Próximo.
Não há nenhuma sustentação oral na pauta do Dr. Lucas, por esse motivo passamos para a sala do Dr. Eduardo Aurélio. No número 10 da pauta, inscrito o Dr. Bremer Oliveira Carvalho, pela recorrente. Bessa e Castanheira. Relator para anunciar. Posse de voto. A proposta pelo conhecimento do recurso interposto pelo reclamante, no mérito, estou negando provimento, mantendo a decisão de primeiro grau, seus próprios jurídicos fundamentos. É a proposta de voto, senhor presidente. Tem a palavra para sustentação, doutor. Bom dia, nobres julgadores, colegas e demais aqui presentes. O juiz Acó, ele julgou improcedente o pedido de reversão da justa causa da recorrente por entender que a conduta dela configurou a dissídio, conforme a linha E do artigo 482 da CLT. Ocorre, excelências, que a justa causa ela é medida extrema no rompimento da relação empregatícia, devendo ser aplicada em última instância, também devendo ocorrer imediatidade e cabalmente deve ser comprovada, pois pode gerar consequências negativas na vida do empregado, tanto nos âmbitos profissionais como no âmbito pessoal dela. Assim, devendo esse entendimento ser reformado por esse tribunal. Ainda foi penalizada porque bateu o cartão de ponto 13, 17 e 19 minutos atrasado, que, em verdade, antes dela chegar no local de trabalho, ela tinha que passar no refeitório e se trocar, e o supermercado que ela trabalhava era do outro lado da rua. Ela ainda recebeu suspensão de 6 dias, porque apresentou declaração de comparecimento ao médico, vez que teve que acompanhar sua filha de 3 anos ao médico, e ela avisou antes no emprego. Então, essa declaração ela não foi aceita na empresa como se fosse um atestado médico. Recebeu algumas advertências, como utilizar incorretamente o cartão de vale-transporte em 2013, porque teve que ir para casa almoçar, utilizou o aparelho de celular no horário de expediente. Agora, eu questiono que mãe que tem filho pequeno em casa que, às vezes, tem que ficar atenta ao celular. Conversou assuntos particulares com sua colega durante a jornada de trabalho e tratou com falta de respeito uma das sócias da empresa. Responder imputações injustas, porque era recorrente isso. Conforme os testemunhos, as testemunhas falaram que a sócia que xingava, maltratava a funcionária em questão. Atender o cliente incorretamente por não ter cortado um bife fino conforme o cliente solicitou. Essa advertência foi em 2017, ou seja, 8 anos após, ela já está trabalhando cortando bife fino. Ela era açougueira todos os dias. As testemunhas também confirmam que ela tinha um excelente atendimento, e, inclusive, os clientes eles elogiavam o atendimento dela. Então, não há que se falar, né, nesse tipo de advertência sem um motivo de justa causa. Então, é notório o abuso do poder diretivo da empresa, que era extremamente rígida. E, por mais que a reclamante ela tentasse evitar esses tipos de advertência, ela não conseguia. Voltando ao entendimento sentencial, o juiz Acó ele baseou-se na gradação das penas disciplinares. Só que as penas disciplinares foram essas que eu acabei de citar. E a jurisprudência dessa corte reconhece a imediatidade na dispensa por justa causa, considerando ter havido perdão tácito pelas outras faltas. Então, conforme o Evaristo de Moraes Filho salienta, o empregador ele não pode ficar como uma espécie de carta na manga para poder usar quando for lhe conveniente.
Por fim, o documento de folhas 289, que é a comunicação de dispensa dela, ela foi baseada nessa última falta injustificada, que foi no dia 7 de fevereiro de 2018, né? E ela passou mal, foi ao médico e no dia seguinte ela levou essa declaração de comparecimento ao médico. Só que não foi aceita por não ter sido um atestado. E ela foi demitida por isso. Por isso que sua última falta injustificada tinha sido há 4 anos atrás. Como que uma pessoa demite a outra? Como que o empregador demitiu a funcionária 4 anos depois de não ter faltado, de não ter recebido nenhuma advertência. Portanto, não há que se falar em desídia por parte da reclamante. Certo é que não houve nenhum cometimento de falta grave, até mesmo porque falta injustificada não configura a justa causa. Em suma, tem-se que a reclamante recebeu punição excessiva e desproporcional, pelo que era passível de correção, e, evidentemente, não implicou em quebra de fidúcia. Por todo exposto, requer o provimento do recurso ordinário e com a reforma da sentença, por se tratar de extrema justiça social. Muito obrigado. Presidente relator. Senhor presidente, a questão aqui é que eu estou acompanhando os fundamentos da própria sentença. Como prova de cerceamento, o advogado fez a descrição ali, mas houve uma inversão. Primeiro, o juiz ouviu testemunhas, e aí, depois de ouvir as testemunhas, é que a parte requeriu a oitiva do preposto. Então, o cerceamento estaria baseado nesse indeferimento do complemento da prova com oitiva de preposto. Porque a prova já estava em curso, não há motivo para reverter e passar a ouvir o depoimento pessoal depois de ouvir as testemunhas. Isso aí é novidade. E os demais questões levantadas da tribuna quanto à gradação é o critério adotado na sentença e foi, infelizmente, é o sistema que a própria empresa adotava. Quando o advogado chama de rigor, infelizmente, esse é o sistema e está previsto, inclusive, na legislação, a gradação das punições. Ela recebeu as punições não deixaram de ser aplicadas, não foram aplicadas, sim. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, já está demonstrado na sentença e também no acórdão que não foi uma única falta, ou essa última falta, que teria levado à dispensa. Mas foi o conjunto de faltas demonstrado, inclusive no depoimento das testemunhas, né? 2 testemunhas apresentadas pela reclamante, e uma testemunha, um longo depoimento aqui da testemunha da reclamada, comprovaram diversas faltas a justificar essa conduta. Então, eu estou de acordo com o voto. Também, então, o programa de edição é unânime, conforme anunciada. Obrigado. Próximo. Número 34 da pauta do doutor Eduardo, inscrito doutor Vitor Santiago Vieira Costa, pelo recorrente reclamado. 34. Presidente relator, quando tiver condições. Wagner e Banco do Brasil. Proposta pelo conhecimento do recurso interposto pelo autor, no mérito, estou negando o provimento. Conhecer do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, estou dando provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de honorários pelo autor e pelo réu. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. É a proposta de voto, senhor presidente. Passa a palavra, advogado, para a sua sustentação. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do ilustre desembargador relator, a quem eu estendo os cumprimentos aos demais componentes da turma, representantes do MP e nobres colegas operadores do direito. Excelências, eu gostaria de tratar sobre a condenação ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extras, em virtude de que o funcionário em questão exercia um cargo denominado técnico de segurança do trabalho. E, conforme exemplificado e ilustrado, tanto na defesa quanto nos depoimentos, o reclamante, para exercer tal cargo, precisava, primeiramente, participar, concluir um curso preparatório que o qualificava, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a possuir um registro profissional que o qualificasse para tal cargo. Em sequência, o funcionário concorreu
em um processo seletivo do banco reclamado com outros funcionários para que pudesse ocupar o cargo. De acordo com os normativos internos do banco, o funcionário possuía diversas atribuições que estão além daquelas atribuídas aos funcionários comuns, aos funcionários de entrada do banco, que são os escriturários. E não só o funcionário possui essas responsabilidades do normativo, como possui responsabilidades específicas, que advêm de legislações específicas para essa função exercida por ele. E, durante o depoimento das testemunhas, as próprias testemunhas afirmam que, no exercício de tal cargo, os funcionários que se enquadram como técnico de segurança do trabalho atuam de acordo com normas regulamentadoras pedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Dentre elas, eles citam a norma regulamentar número 4. E nessa norma, no item 4.8, diz que o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Então, excelências, o banco, ao atribuir a jornada de 8 horas para tal funcionário, não só acompanhou a fidúcia maior que existe nesses funcionários em relação aos funcionários comuns, como atendeu a um requisito, a uma exigência que foi estabelecida por uma norma expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, por esses motivos, por essas razões, requer-se a reforma da sentença para retirar a condenação ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Presidente relator. Gente, aqui no caso, estou entendendo, que a prova foi examinada toda a questão, apesar das ponderações levantadas da tribuna, toda a questão está baseada na prova testemunhal e avaliação técnica da função do reclamante, que ele assumiu a partir da assunção desse cargo de técnico de segurança. Vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu, relendo esse voto, eu fiquei em dúvida em relação ao enquadramento desse trabalhador. Eu gostaria de pedir vista desse processo. Eu posso até antecipar, porque eu levantei divergência, porque essa lei, ela é uma profissão regulamentada, a lei que trata dos engenheiros e técnicos. Então, eles desprendem da categoria bancária e passam a ter atividade própria regulada pelo NR 4, que tem normativo próprio e tem disciplina própria. Estaria dando provimento. Mas Vossa Excelência prefere ter visto para dar uma analisada com mais calma? Eu gostaria de, se pudesse adiar para a próxima sessão. Tá bom. Então, o processo fica com vista para o doutor Lucas. Para a próxima sessão. Muito obrigado, excelência. Bom dia para vocês. Licença. Próximo. No número 27 da pauta, inscrita a doutora Jéssica Paloma Gonçalves Ferreira, pela recorrente reclamada. Agebras, né? Bom dia. Bom dia. Relator, quando tiver condições, para anunciar a proposta de voto. Ronaldo Ambev, não é isso? Ronaldo Ambev. Proposta de voto, senhor presidente. Pelo conhecimento do recurso interposto pela reclamada, no mérito negando o provimento. Estou conhecendo o recurso interposto pelo autor, que no mérito estou dando provimento parcial para, letra A, afastar da condenação de ambas as partes quanto ao pagamento de honorários advocatícios. Letra B, deferir a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000. Letra C, deferir horas em itinerário, sendo 10 minutos antes de jornada e 40 minutos após a jornada, com reflexo em repouso semanal remunerado, aviso prévio 13º, férias acrescidas de 1/3, FGTS e indenização de 40%. Para fins de cálculo da parcela deferida na letra C, horas em itinerário,
Estou definindo parâmetros como divisor 220, base de critério de cálculo previsto na súmula 264 e 347 ST, acréscimos adicionais convencionais, a falta disso, adicional legal de 50%, a evolução salarial do autor, os dias efetivamente trabalhados e a dedução de valores pagos sob o mesmo título. Quanto ao adicional de salubridade, estou determinando que se integrará o cálculo de horas extras, não sendo possível reflexo de horas extras nesse adicional. Para fins do artigo 832, também estou definindo quais são as parcelas de natureza salarial e estou declarando que, no caso de indenização por danos morais, hora deferida, acima deferida, a correção monetária incidirá a partir do primeiro dia útil subsequente ao julgamento desse RO. Estou majorando o valor da condenação para R$ 25.000, com custos de R$ 500 pela reclamada. É a proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Então, passa a palavra à eminente advogada para a sua sustentação. A proposta do relator é essa, vamos verificar dos outros. Ok, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Turma na pessoa do relator e a todos os colegas aqui presentes. Eu vou começar inicialmente pelo que a gente pede da manutenção da justa causa, que foi revertida em sentença, né, e mantida aqui na proposta do relator. Bom, como resta amplamente comprovado nos autos, o próprio reclamante confessou que ele tinha conhecimento de todas as regras da empresa. Vale lembrar que aqui a gente está falando da Ambev, uma empresa que, né, produz e fornece bebidas alcoólicas, que ele reconhece que ele sempre teve conhecimento de que ele não poderia infringir aquelas regras, principalmente em pegar, no caso aqui, que foi o que aconteceu, em pegar a cerveja ali na linha de produção. Primeiro, ele não poderia pegar, porque ele não poderia consumir, e não se pode pegar qualquer produto de nenhuma empresa em que você trabalha, fazendo por analogia aqui um próprio banco, né? Eu não posso ir lá e pegar, não, hoje eu só vou pegar R$2, amanhã eu vou pegar 3, e aí a gente vai ter uma gradação de pena. A analogia que a gente faz aqui é exatamente essa. Então, ele foi e pegou a cerveja, ele só não consumiu, inclusive ele falou isso na própria sindicância juntada aos autos, que ele só não consumiu porque o supervisor chegou na hora. Ou seja, se o supervisor não tivesse chegado, sim, ele iria consumir essa bebida ali na linha de produção. Consumindo ou não, ele já está infringindo a regra a partir do momento em que ele pega um produto na linha de produção. Isso não é permitido dentro da empresa, ele sabe disso. Inclusive, esse fato e essa conduta poderia não só acontecer o que, né, a questão dele estar pegando o produto, como também ele poderia causar um acidente ali na linha de produção, porque, eu não sei se Vossas Excelências conhecem, as máquinas vão passando assim, vai passando tudo direto. A partir do momento que você pega, você pode causar um acidente, não só para você, mas para todas as pessoas que estão ali na linha de produção, que não fica apenas um operador, são vários operadores. E mais, ele não estava com uma lata na mão. As testemunhas, inclusive, aí no processo, se vocês derem uma olhadinha, ele estava com 3 latas na mão, ali, né, no momento do ato em que aconteceu aquilo ali. Então, assim, realmente a gente reprova esse tipo de conduta dentro da empresa, isso não pode ser mantido, isso não pode acontecer e não pode ser considerado como apenas uma falta e não ser isso considerado como uma falta grave para a dispensa de justa causa, eu ter que seguir aquelas questões de gradação da pena. Eu vou esperar ele pegar 2 ou pegar um fado para depois eu punir aquele empregado, senão isso vai se tornar uma prática e um exemplo para todos os outros empregados que estão ali dentro da empresa. Com relação aos danos morais, né, que foram aqui revertidos, né, pelo eminente relator, eu gostaria de pedir vênia para que não acompanhem, porque, conforme ficou declarado em sentença, não há que se falar em indenização aqui, nesse caso, por dano moral, porque não foi comprovado pelo reclamante que ele sofreu nenhum tipo de humilhação, nenhum tipo de constrangimento. Pelo contrário, principalmente nesse ato do dia que aconteceu, ele foi chamado,
pelo supervisor dele, ou seja, pelo superior dele, ele não foi exposto perante aos demais colegas. A sindicância ela é feita apenas com quem aconteceu o fato, o supervisor e mais uma testemunha, porque tem que ter. Então, assim, realmente não aconteceu nada que ensejasse danos morais, e menos ainda, como eu disse, a justa causa ela deve ser mantida, não só por uma questão desse fato em si, do que aconteceu nesse processo, é por uma questão até mesmo de todos os outros empregados que ali continuam na empresa. E com relação às horas in itinere, que também foi revertido pelo eminente relator, já ficou comprovado, a gente já sustentou aqui várias vezes, que o simples fato da empresa fornecer o transporte para os trabalhadores, para eles chegarem na empresa, não significa que ali não é servido de transporte público. Ficou comprovado nos autos que, sim, é servido de transporte público, compatível com os horários, e, no caso aqui, fica a escolha, né, do próprio trabalhador, se ele vai no transporte da empresa, que é mais favorável, acaba sendo até mais confortável, ou ele pode ir muito bem no transporte público, que sim, ali é servido e já foi comprovado. Bom, são essas as minhas considerações. Relator. Senhor presidente, aqui a indenização está sendo provida parte aqui exclusivamente quanto ao acidente sofrido. Aqui estou transcrevendo, o dano aqui sofreu queimadura de 2º grau no membro superior esquerdo, 4,5% da superfície corporal, fez curativo 25 dias, preservou na data da perícia, ele tinha ainda uma cicatriz com sensibilidade e fulgor, né? Então, é por isso que foi dado provimento, e não pelo dano moral, pela investigação no narrado incidente com a bebida. Então, o provimento aqui de dano moral é só pelo acidente sofrido mesmo. Quanto à questão da reversão de justa causa, eu fiz análise aqui, estou transcrevendo os depoimentos, e aqui o fato que me chama a atenção é isso, ele está sendo a pena aplicada de justa causa por ter sido flagrado com as latas de cerveja na mão e não por estar ou ter ingerido a bebida durante o horário de trabalho. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Obrigado, Lucas. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Em relação à justa causa, também achei que a questão está muito bem analisada no voto. A falta cometida por ele foi essa, e realmente isso foi bem demonstrado no processo, inclusive com a confissão dele na sindicância. Depois, na inicial, ele negou, e em juízo confirmou que ele estava com as latas e que pretendia consumi-las. Mas, como ressaltado pelo relator, não houve esse consumo. E essa foi a única falta praticada por ele, que era considerado, pelo histórico na empresa, um empregado exemplar, sem outras faltas, sem qualquer outra punição. Então, por esse fato, realmente aplicar a penalidade mais grave que poderia ser aplicado a ele só por esse fato, apesar do fato ter sido um fato grave, eu também entendi que não foi a melhor solução. Então, a solução dada pelo juiz, confirmado pelo relator, e estou acompanhando. Já em relação à indenização, também a indenização que o relator está concedendo aqui seria em razão do acidente do trabalho por ele sofrido lá. Ele já havia... a empresa já havia sido condenado pelo juiz por uma indenização por danos estéticos, né? Então, a esse valor, está somando essa outra indenização por danos morais pelo acidente. Então, estou acompanhando o voto do relator. Pois não. Sou o terceiro votante. Quanto à justa causa, apesar de ser engenhoso o argumento da tribuna, eu não compartilho dele. Uma coisa é tirar R$2 apropriando no banco, outra coisa é uma questão comestível. Imagina uma pessoa que trabalhasse numa fábrica de trufas e é chocolatra. O fato dela pegar ali um chocolate, ela apropriou-se, então justa causa por isso? Então, são coisas distintas de enfoque de análise. Uma pessoa trabalha na padaria, é comum ver na padaria, a pessoa está lá fabricando, pega uma rapinha daquela.
Agora, analisando a questão aqui diversa, é o seguinte: a pessoa tinha 2 anos de casa, foi a primeira vez que isso ocorreu, e aplicar a pena capital de imediato? Não, eu acho que até eu reconheço que a empresa precisa ter um controle sobre isso, senão a questão foge do controle. Podia aplicar uma advertência, ou até uma suspensão, mas, justa causa, eu achei excessiva a punição. Eu só estou divergindo, em parte, que eu achei, já que tem o dano estético, com a queimadura, e uma empresa do porte que é a Ambev, R$3.000 é um valor muito discreto, se o dano, como o dano existe, não o dano do assédio, o dano estético. E está transcrito aqui no laudo, e eu coloquei na minha divergência a extensão da queimadura que ocorreu, eu acho que o valor é de R$3.000 e eu majoraria esse valor. 17 por 8 centímetros. 17 por 8 centímetros. Sim, mas é uma cicatriz. Por isso que eu aumentaria. Mas se Doutor Lucas, eu aceitaria um valor intermediário, poderia ser? Qual seria? R$4.000. Tá bom, vamos fixar em 5.000. 5.000 unânime. Então fica, mas o valor do dano estético, não do assédio. Então eu proclamo que, ajustando o voto nesse tópico, fica a unanimidade a decisão dessa segunda turma. Ok, obrigada. Bom dia. Uma inscrição feita hoje na sala do Dr. Jales, no número 32, inscrito Dr. Leonardo Campolina. Então, feita hoje, antes da sessão? Pelo reclamante. Pois. Charles é o relator. Se há condições, pode anunciar Diogo Anthony, condomínio edifício Hotel Pampulha, não é isso? 32 da pauta. O processo 11.691, Atlântico Hotels Internacional Brasil e recorrido Diogo Antônio Carvalho de Silveira. O voto é longo, senhor presidente, tem uma série de matérias e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento. Manter a sentença. O senhor tem a palavra para sustentação, doutor. Sim. Senhor presidente da sessão, senhor desembargador, relator, doutor Jales, demais desembargadores presentes aqui à sessão, meus cumprimentos aos senhores. Bom, inicialmente, o recurso se baseia em 3 pontos, mas eu vou começar da questão da prova, porque o que acontece? Foram ouvidas 3 testemunhas em audiência. 2 a rogo do reclamante e uma que eu literalmente falo da reclamada. Eu contraditei a testemunha em audiência, a contradita foi indeferida, e eu bato muito nessa questão da testemunha da reclamada no recurso. A testemunha da reclamada trabalhou somente 6 meses com o reclamante, os últimos 6 meses, discutiu com o reclamante no dia da perícia, porque houve perícia para se apurar a periculosidade nas atividades empenhadas pelo reclamante, e inquirida pelo magistrado de 1º grau sobre as atividades que o reclamante exercia na empresa, lembrando que ele era superintendente de manutenção, ele era o chefe de manutenção do hotel, de uma equipe de 3, a testemunha da reclamada disse o seguinte, que a seguinte atividade de manutenção, trocar pilhas e ajustar porta de guarda-roupa. Quando o magistrado, em audiência, perguntou para testemunhas atividades do reclamante, que era supervisor de manutenção do hotel, de uma equipe de 3 funcionários, a testemunha da empresa falou que a atividade dele era trocar pilhas e ajustar porta de guarda-roupa. Apertado pelo juiz, ele complementou que o reclamante chegou a fazer troca de lâmpada e que o reclamante chegou a fazer troca de bucha de registro. Não suficiente isso, eu tenho também que aqui ressaltar que uma das 2 testemunhas que foi ouvida como informante, foi ouvida como informante em razão de já ter tido uma outra ação contra a empresa,
Essa testemunha ouvida como informante, bem como a outra ouvida como testemunha mesmo, por assim dizer, ambas trabalharam com o reclamante todo o período do contrato de trabalho, os 2 anos. Todas foram muito detalhadas, muito específicas, e explicaram com exatidão as atividades, corroborando o que foi escrito, desde a tese inicial, com a petição inicial, e também falado no próprio depoimento do reclamante. Então, dito isso, para que não se fale daquela questão de empate probatório, porque eu acho que, de fato, houve um peso e uma medida diferente para as provas produzidas por ambas as partes. Mas eu vou partir, então, agora para os pontos em si, e pretendo ser bem sucinto. Com relação ao acúmulo de função, até mesmo a testemunha da reclamada informou no seu depoimento que o reclamante chegou a levar malas dos clientes, porque é um hotel. A função do reclamante, como supervisor de manutenção, não inclui transporte de malas na recepção do hotel, não inclui carregamento e descarregamento de veículos em dias de eventos e convenções no hotel, não inclui manobra de veículos. A empresa tem um estacionamento. Agora, no começo das atividades do hotel, que foi em 2014, o hotel é novo, foi feito, a bem dizer, por causa da Copa do Mundo, não tinha. O reclamante chegou, inclusive, a fazer estacionamento, manobra de veículos, ajudar no estacionamento de veículos. As 2 testemunhas falam disso, falam do transporte de malas na recepção, falam da questão da manobra de veículos, falam da questão de descarregamento em dias de evento. E mais, as testemunhas também falam que era muito comum na empresa reclamada todos os funcionários, não só o reclamante, todos os funcionários fazerem atividades de transporte de mala de hóspedes na recepção, até mesmo o gerente geral. Tem um depoimento que é bem claro nesse sentido. Muito bem. Dito isto, eu queria também apenas ressaltar que, em momento nenhum, teve o reclamante, isso também é incontroverso nos autos, o pagamento de qualquer plus, qualquer vantagem, troca de benefício, ainda que legal, mas nada. Ele simplesmente era compelido a fazer essas atividades e tinha que fazer sob pena de ser punido. Volto a dizer, a função dele era supervisor de manutenção. Não tinha relação nenhuma com a atividade de mensageiro, com a atividade de garagista, ou com quaisquer outras, de carregamento, quaisquer outras atividades a ele impostas. Relativamente à periculosidade, aí a confusão ainda é maior. O que acontece? O laudo pericial, o perito ele é bem claro a informar, tira foto, explica, faz gráfico e mostra que lá no hotel tem uma casa de subestação, porque o hotel não pode ficar sem energia em nenhum momento, em prol do conforto dos hóspedes. Existem, como é que se chama? Quadros de energia, existe bomba d'água, existem uma série de equipamentos eletrônicos que exigem manutenção, que exigem acompanhamento e que tem a questão do fator da eletricidade fora dos padrões do aceitável. Por isso a periculosidade. O perito é claro nisso. Qual que é a discussão? Se ele adentrava na subestação de energia, se ele mexia, fazia reparos no quadro de estação com o mesmo energizado ou não. No dia da perícia houve bate-boca. No dia da perícia houve discussão. Ao contraditar a testemunha da reclamada, eu aleguei isso. Porém, a testemunha reclamada falou que não aconteceu nada, que não teve nada. Houve bate-boca. Na perícia, o perito fala claramente no corpo da perícia. Deixa eu aqui localizar. Só um instante, por favor. Ele fala no corpo da perícia. Achei. Tendo em vista que o autor executava atividades ao lado de equipamentos energizados na sala do gerador e ou subestação de energia, o mesmo laborava em área de risco normatizada. Palavras do perito. Na conclusão, ele deixa ao arbítrio
nobre magistrado de primeiro grau em razão desse bate-boca. Entre outras coisas havido lá dentro. Mas, veja bem, haviam relatórios diários emitidos pelo chefe de supervisão. A restrição dos equipamentos são equipamentos caros, são equipamentos que exigem manutenção constante. Existem uma série de e-mails, se não me engano, foram 46 e-mails juntados, que mostram conversas dele tido com seu gerente superior e com outros gerentes, informando sobre manutenções que ele havia feito. E que demonstram que ele tinha conhecimento técnico para poder fazer aquelas manutenções. Cito, em e-mail... Assim. Aliás, inicialmente, vou citar o próprio depoimento do reclamante. Porque uma das teses da empresa é que a empresa tinha a reclamada teria a empresa terceirizada para prestar esse tipo de serviço. Sim e não. Ela tinha uma empresa terceirizada para prestar serviços eventuais que estivessem acima da qualificação do reclamante. Tanto que eles juntam dois eventos específicos e pontuais, onde foram chamadas empresas para poder providenciar determinados consertos, que foi um ajuste de proteção no ralé secundário e uma resposta emergencial para o problema, da energia. 2 ocasiões, de 2014 a 2017. Todas as outras situações onde houve manutenção, e a manutenção é constante, porque o quadro de energia exige manutenção constante, os eletricitários da CEMIG também para poder provar isso, foram feitas pelo chefe de manutenção, que era o reclamante hora recorrente. Então, para fazer essa manutenção, não tem outra forma, ele tem que ter contato com o equipamento, ele tem que emitir laudo, ele tem que vistoriar, ele tem que fiscalizar. E falar que isso não acontecia, que ele fazia isso da sala dele, chega, perdão da expressão, chega a ser um absurdo. Como é que ele vai ter acesso ao aparelho da sala dele? Ele tem que chegar, adentrar a subestação para poder ter acesso a esse equipamento. Então, são vários, ele cita, são vários e-mails, eu citei vários e-mails, não vou ficar aqui repetidamente falando desses não, onde ele fala que atendeu um chamado, compareceu, o problema era esse, que desligou um andar inteiro para poder fazer um ajuste, acho que 11º andar, para fazer um ajuste no quadro, depois, 2 dias depois, que voltou, teve que pedir o bloqueio do andar novamente, para mexer outra vez. Então, ele tinha contato com isso. Isso é inquestionável. As 2 testemunhas ouvidas a testemunha e a que foi ouvida como informante, confirmam o contato do mesmo. Então, informar, entender, na minha opinião, data máxima vênia, equivocadamente, que ele não tinha esse contato com esses equipamentos perigosos e que, obviamente, por não ter, supostamente, não faria jus ao adicional, eu acho um equívoco, porque não tem como ele exercer a atividade precípua dele sem ter contato com esse equipamento. E o próprio perito ressaltou isso no laudo pericial. E, por fim, não me estender muito, a questão do sobreaviso. Vejam bem. Doutor, o tempo esgotou, o senhor pode concluir? Rapidamente. Até mesmo a testemunha da empresa disse que o autor trabalhava com telefone corporativo. E ele era chamado, os e-mails também falam isso, ele era chamado para poder fazer reparos. Se então ele tinha um telefone corporativo dado para ser chamado quando necessário, como que nós podemos entender que ele não estava de sobreaviso? Eu não vou me estender, porque o tempo já excluiu, então eu peço, diante disso, da vênia da proposta de voto do doutor desembargador relator, que seja revista essa questão para que sejam deferidos os pedidos do recorrente. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Processo da 38ª Vara. Eu atuei nesse processo na audiência inicial. Eu que nomeei o perito Renato Ramos Borne. A sustentação aqui, até o momento da sustentação, eu achei que não teria problema nenhum, porque as decisões proferidas nesses autos aqui somente ocorreram com outros juízes. Eu estou preferindo me afastar do processo e aí declarar meu impedimento para atuar aqui. Se for possível, eu prefiro declarar assim e afastar do processo. Futuramente, esse processo poderá voltar à 38ª para eu atuar no processo. Então, acho prudente eu me afastar. Ao ouvir a sustentação, eu fiquei tentado sair de uma posição de neutralidade aqui em relação a algumas situações colocadas da tribuna
eu prefiro me afastar agora e, se esse processo voltar amanhã para eu atuar na 38ª, seja uma execução, ou qualquer outro incidente pode ocorrer ao longo do processo, eu prefiro me afastar, senhor presidente. Ela Davari atuou no processo, ficaria assim. De todo modo, eu não estava preparado para isso, eu não vou proferir meu voto agora. Então, se o ator quiser proferir de uma vez, que eu vou ter que ficar para a próxima sessão, porque eu não estava acompanhando o julgamento em si, porque não iria votar nele. Isso, exatamente. Eu acho melhor, então, aguardar para a próxima vez, não é isso? Ou Vossa Excelência prefere que já seja dado o voto do relator? Como queira. Então, para mim é indiferente. Já que não tem impedimento, eu vou fazer o meu voto. Aqui, o convencimento do meritíssimo juiz começou pelo depoimento das testemunhas sobre o acúmulo de função. Então, a primeira testemunha informou: o reclamante supervisionava, bem como chegou a fazer serviços específicos de pintura e marcenaria. Depoimento da primeira testemunha do reclamante. Que o reclamante já chegou a ajudar no carregamento de malas de clientes na recepção. Que o reclamante já chegou a fazer atividade de manobra de carro de clientes. Que quase todos os dias havia eventos no auditório do hotel. Que o reclamante já chegou a ajudar no carregamento e descarregamento de aparelhos quando havia eventos. Que os mensageiros já chegaram a fazer serviço respectivo. E depoimento da segunda testemunha do reclamante, ouvida como informante. Que o reclamante já ajudou a carregar malas e fazer manobras em veículos, que havia muitos eventos no hotel, não se recordando da frequência, que o reclamante já chegou a carregar e descarregar caminhões para montar e desmontar de equipamentos nos eventos, que outros empregados podiam fazer, que tanto o depoente quanto o reclamante já ajudou na instalação dos referidos equipamentos, que o reclamante fazia manutenção em impressoras e computadores na recepção, bem como serviço de pintura e alvenaria. Aí vem o depoimento da primeira testemunha do reclamado, que eu nem vou tocar. Está transcrito aqui, mas não vale nem a pena mencionar. Então, essas atividades do reclamante, a gente vê aqui que, apesar do nome de superintendente de manutenção, na verdade, ele era um faz-tudo lá no hotel, que ajudava onde precisava, inclusive descarregar caminhão, fazer reparo, fazer serviço principalmente de marcenaria e de pintura. Esse reparo que o hotel sempre necessita. Aí vamos para o adicional de periculosidade. O perito ficou, depois de ouvir as partes, porque o perito não podia constatar a periculosidade, ele ouviu as partes. Cada um falou uma coisa. Então, o perito falou que, se ele trabalhasse, realmente, se fosse provado que ele trabalhou no setor de energia elétrica, ele estava exposto ao risco de choque elétrico. Então, o perito concluiu pela incidência do adicional de salubridade. O laudo é nesse sentido. Mas o meritíssimo juiz Arcona não ficou convencido em razão do depoimento das testemunhas. E, principalmente, o depoimento que ficou muito bem provado, que havia o hotel, um hotel grande, e o hotel contratou uma empresa que fazia manutenção elétrica. Então, esse tipo de manutenção mais complicada não era para o reclamante. Ele nem se fala aqui que ele é eletricista. Então, ele não era eletricista, então, o tipo de serviço que ele fazia era trocar lâmpada, mudar alguma coisa de computador, alguma coisa nesse sentido. Então, eu estou transcrevendo os depoimentos das testemunhas e mantendo a respeitável sentença que entendeu o meritíssimo juiz que não era caso, e eu também fiquei convencido que não era caso. Então, estou negando provimento nesse ponto. E também em relação ao acúmulo de funções, porque todos os empregados ajudavam. O hotel é aquele tipo de atividade. Um dia tem muita atividade, outro dia não tem. Tem muito hóspede, outro dia não tem. Então, quando havia necessidade, ele fazia esse tipo de serviço. Existe também um requerimento da reclamada e de ato atentatório à justiça, à dignidade da justiça, em razão das palavras utilizadas no recurso, mas eu estou negando. E, apesar de evitar que essas expressões devem ser evitadas para que não ocorra a aplicação das penalidades previstas nos parágrafos do artigo 78, estou negando provimento. Em resumo, senhor presidente, estou propondo manter o voto como foi redigido. É o meu voto. Vereador Lucas. O processo vai ser adiado para a próxima sessão, né? Eu estou lendo aqui, eu acho que Tá, então acho que tem condição de votar. Eu vou proferir meu voto no sentido de acompanhar o voto do relator, que eu achei que a matéria foi muito bem examinada pelas provas que foram produzidas
aqui. Então, realmente, o perito ele não presencia o trabalho do empregado, né? Ele vai lá depois e faz um levantamento. Foi o que foi feito pelo perito e ouviu as partes. Então, conforme a versão do reclamante, ele chegou à conclusão que havia as condições periculosas nesse trabalho. Mas, conforme a versão da reclamada, isso levava a uma conclusão diferente. Produzidas as provas, eu entendi também que a solução dada pela sentença e referendada no voto do relator é a melhor possível, tendo em vista a prova que foi produzida aqui, né? No depoimento do reclamante, o próprio reclamante já reconhece que havia contratação de uma empresa para fazer a manutenção na subestação e no gerador. O contrato com essa empresa terceirizada era apenas em relação à manutenção preventiva. E também declara que ele, como o depoente, poderia chamar a empresa terceirizada para atuar na subestação, no gerador, quando o serviço estava além de suas possibilidades, né? Então, o reclamante reconhece que havia essa empresa que fazia não só a manutenção preventiva, mas, quando havia algum problema mais grave, ele chamava essa empresa para fazer a manutenção na subestação. Já o depoimento das testemunhas apresentadas pelo reclamante não convencem da tese dele. Na primeira testemunha, expressamente fala que nunca presenciou a manutenção ou o trabalho do reclamante na subestação. Ele alega que havia esse trabalho, ele sabe informar desse trabalho, porque ele via relatórios diários de serviços prestados na subestação. Ou seja, testemunha do próprio reclamante confessa que nunca o viu prestar serviço na subestação. Já a segunda testemunha, da mesma forma, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho do depoimento, também nunca ouviu prestar esse tipo de trabalho na subestação. E a testemunha apresentada pelo reclamado vem também nessa mesma toada, alegando que o reclamante não prestava serviços habitualmente nessa subestação. Então, tendo em vista a prova aqui produzida, eu não vejo como chegar a outra conclusão. Então, é nesse sentido que eu peço toda a vênia, a brilhante sustentação feita da tribuna, mas eu acompanho o voto do relator. Ao longo do voto, eu fui acompanhando aqui, analisando os depoimentos, e também a maioria já está formada. De todo modo, analisando a confissão do reclamante, conforme enfatizado no voto do desembargador Lucas, quando ele disse que, nas situações mais complexas que ele chamava a empresa terceirizada, e os depoimentos indicados aqui da primeira testemunha, eu também estou acompanhando o juiz, coletor da prova, que a matéria aqui é mais de avaliação de prova, e o coletor da prova tem uma visão privilegiada para atribuir e ponderar o peso cabível. Então, eu também vou acompanhar, não vou precisar de vista, não, diante dos elementos aqui apreciados agora. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator, de manter a sentença. Obrigado, doutor. Próximo. Na pauta do doutor Sebastião, número 18, inscrito doutor Alexander Cerqueira Martins, pelo recorrente. 18. Pois não. 18. O número 18 é a minha conclusão. Recolher preliminar de contra-razão e não conhecer do recurso por deserção. O doutor quer sustentar quanto à deserção, doutor? Sim. Pois não. A matéria é essa. Senhor presidente, obrigado. Inicialmente, bom dia. Cumprimento Vossa Excelência, em nome de todos os demais presentes. Senhor presidente, a matéria do apelo é justamente essa inserção de custos e o preparo recursal. A gente vem insistindo, muito embora aí o entendimento de Vossa Excelência do não conhecimento do apelo, nós viemos insistindo nessa situação especificamente, porque se trata do recurso inerente à contribuição sindical, e a reclamada, a recorrente, aliás, o sindicato recorrente, ele pugna pelo conhecimento desses casos, juntando alguns julgados nesse sentido, né, nas questões em que há a cobrança do imposto sindical,
a gente entende aí que a entidade sindical tem os mesmos privilégios da Fazenda e, consequentemente, tem que haver a isenção das custas e do preparo, que é a matéria que a gente pede. E, até a título de reflexão, os sindicatos eles vêm tendo essas dificuldades financeiras até à luz da nova legislação que facultou as contribuições sindicais. Então, a matéria é exatamente simples. Diante desse ponto, a gente pede que seja conhecido, senhor presidente. Pois não. Eu vou manter a proposta por dois fundamentos. Primeiro, que a súmula 463 menciona que, no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, é necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com o pagamento. E, por outro lado, o TST já fixou o entendimento que os privilégios previstos no artigo 606, parágrafo 2º, somente se aplica ao ente sindical nos casos de ação de execução devidamente instruída em título executivo e extrajudicial. Certidão de dívida ativa expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que não é o caso dos autos. Então, por esse duplo fundamento, eu estou mantendo a proposta de voto. Colho o voto do eminente desembargador Jales. Senhor presidente, aqui, esse item 2 da súmula 463 do colente TST, no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração. É necessária a demonstração cabal de impossibilidade de arcar com a despesa do processo. Quer dizer, é exatamente o que foi decidido no voto, então estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Eduardo? Me acompanha aí, senhor presidente. A decisão é unânime. Senhor presidente, só tem um para preferência, se for possível, o 36 da pauta, é só saber o resultado mesmo do julgamento? Sede de relator do Dr. Eduardo, salvo engano. Que é a mesma... Só para ouvir o voto, né? Isso, se for possível. 11, 2, 3, 4. Não, né? Como não 234. Fator. Desde conhecida a preliminar de ilegitimidade de parte arguida contra razões, tendo em vista a preclusão prejudicada, conforme a cota proferida por essa turma. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo sindicato, no método negando provimento. Por Lucas. Estou de acordo. Eu também estou de acordo, nós já temos uma decisão unânime conforme anunciado. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Próximo. Também para assistir ao julgamento na pauta do doutor Eduardo, no número 22 da pauta, a doutora Raquel Leal Paixão, pelo recorrente reclamante. 10.598, Carlos Alberto contra a Companhia Copasa. Proposto de voto, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso ordinário interposto pelo autor, no mérito negando provimento. Está mantendo, portanto, a decisão do PDVI, né? Vota o desembargador Lucas. Acompanho o relator, é nesse sentido que a turma vem votando em relação a esse plano da Copasa. Estou de acordo. Também estou de acordo, então a decisão é unânime em negar provimento. Próximo. Qual que é? O número de qual? Número 7 na pauta do doutor Eduardo. Relator para anunciar a proposta de voto. Pode voto, senhor presidente. Pelo conhecimento dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito negando provimento ao recurso da reclamada, ao recurso do autor estudando provimento parcial para condenar a reclamada ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer constantes dos itens 1 a 52 do rol de pedidos. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível, senhor presidente. Mas tem divergência, viu? Passo a palavra ao Ministério Público para sustentação. Senhor presidente, egrégia turma, realmente trata-se de uma ação civil pública interposta contra uma construtora lá de Montes Claros, construtora de prédios. Pela perícia, foi constatada
inadequação em instalações elétricas, o que provocava a possibilidade de choques, expondo os seus empregados. O Ministério Público do Trabalho, considerando que são obras de construção civil, pediu uma tutela inibitória para o futuro, considerando que as obras, a tendência elas acabam e a empresa continua a construir. Essa inadequação de instalações elétricas, houve uma prova pericial em que restou cabalmente demonstrado essa inadequação. Quanto aos demais itens, o Ministério do Trabalho ele apurou, através de 52 autos de infração, situações referentes à segurança e higiene do trabalho. E o Ministério Público pede e propõe que o voto do excelentíssimo senhor juiz relator ele seja compartilhado pelos demais desembargadores. Pede e espera a justiça, senhor presidente. Obrigado. Gente, aqui, de fato, a questão é essa. A obra tem duração razoavelmente previsível, mas todas as autuações feitas aqui, todos os autos são de descumprimentos que a empresa construtora descumpriu ao longo da obra, foram todos constatados todos constatados, a prova é de que todos ocorreram. Eu vou manter a proposta de voto, mas, infelizmente, é isso mesmo. Aqui, o processo existiu, tem o decurso de prazo do processo, instrução, aprovação de sentença, prazo para recurso. Ao longo do tempo, infelizmente, a obra chegar ao fim, chega. Mas tem a validade quanto à condenação da reclamada e é claro que vai ser feito o laudo verificando se persiste algum tipo de situação dessa, mas, para o futuro, a empresa sendo condenada e mantida a condenação, não vai ter o que fazer agora, medida efetiva para tomar agora. Provavelmente, a maioria vai ser prejudicada pelo término da obra, mas, pelo menos, a condenação persistindo, a reclamada fica, a empresa, a construtora fica com a condenação, ela sabe que terá que cumprir isso, pelo menos para o futuro. E alguma medida que for constatada que persiste ainda a prática, pode ser feita a autuação e até a execução de multas, se for o caso. Mas a maioria que é obrigação de fazer e não fazer, que eu acho que precisaria haver pelo menos a condenação e não perda. O processo é perda de objeto, alguma coisa assim, mas já aconteceu no passado. Fatos aconteceram no passado. É prudente manter a proposta de voto. Relator, segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, inspirado aqui pela divergência já colocada no sistema pelo senhor, eu também entendi, eu não vi o efeito prático que isso pode ser, já que a obra terminou, que a ação foi proposta em relação a essa obra especificamente, né? Para obras futuras, qualquer outra obra, etc., nós já temos uma legislação minuciosa sobre o que deve ser atendido ou não deve ser atendido, né? A sentença chegou até a condenar a reclamada a um pagamento de uma indenização por danos morais. Então, eu entendi que, assim, nós não sabemos nem se essa empresa vai ter alguma obra no futuro, então eu estou achando difícil especificar uma condenação em cima de uma futura obra, que não sei como vai ser feita, etc. Então, achei a melhor solução realmente ao que a sentença deu. E imagino que, se essa empresa tiver outra obra lá na cidade e descumprir alguma dessas normas, a punição que virá em cima dela, capitaneada provavelmente pelo Ministério Público, ou mesmo a delegacia, ela já tendo esse precedente desse processo, vai ser uma punição muito pesada. Tem que considerar que a própria reclamada recorre, né? Ela não recorre alegando que houve extinção da obra meramente, não. Veja bem, a sentença já condenou.
obrigação de fazer, cumprir NR 18, que é uma norma muito ampla da construção civil, R$15 mil das morais coletivas. Agora, está listado aqui 52 itens de pedido. Um deles, vou ler um deles aqui, ó, por exemplo, o item... Qualquer um. Por exemplo, providenciar a instalação de suporte para sabonete, cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro. Não tem nem mais vestiário lá. Pois é, aqui, veja bem. Item 7. Providenciar que o entulho e qualquer sol de materiais sejam regularmente colocados e removidos, coletados, devendo tomar cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Então, se eu condeno a pagar esses 52 itens, que esse é um deles, a empresa ela vai se sentir muito tolhida. Basta ela cumprir a NR 18. Então, eu achei que a sentença foi na dose certa, e acho que se a gente deferir os 52 itens pedidos da forma que está, ela vai ter que um investimento alto, longo, só para cumprir essa obrigação de fazer, que está especificada aqui, muitas além daquilo que está nas NRs. Então, eu acho mais prudente acompanhar a divergência aqui. Eu sou um defensor da saúde, trabalhador de segurança, sim, mas acho que o juiz já decidiu o correto. Cumprir NR 18 e fixou danos morais coletivos e das falhas localizadas. Penso que nessa etapa é o suficiente para manter um alerta para a empresa. Então, eu peço vênia ao relator e acompanhe aqui a divergência no sentido de manter a condenação que a sentença já fixou. Só para uma dúvida aqui. Doutor Eduardo, essa obra já está extinta. Sim. Eu estou tentando achar aqui. Essa obra já acabou? Está extinta. Hein?